Muito bom dia para você nesta segunda-feira. Espero que você tenha aproveitado bastante o feriadão que passou. Uma semana especial, afinal de contas, na próxima quinta-feira começa a Copa do Mundo 2026. Vai ser um mês diferente ou meses diferentes até julho, até porque não temos Fluminense em campo. O elenco segue ainda de folga, só volta no próximo dia 22, mas enquanto isso a gente vai trabalhando porque tem muita informação rolando nos bastidores, janela de transferências está vindo aí, o clube está se movimentando, o mercado já está se movimentando e a gente vai atualizando aos poucos cada movimento do Fluminense que vai ser muito importante para as decisões que virão após a Copa do Mundo. E você, vem comigo, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito, a sua participação diariamente é muito importante para o nosso crescimento. O Fluminense parou por causa da Copa do Mundo, mas a gente não para. Todos os dias vai ter informação aqui no canal do Lessa, principalmente sobre mercado, que é o que vai tomar conta dos noticiários a partir de agora. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! Só acredito no Lessa! Eu queria começar esse vídeo com um recado muito bacana para vocês, um convite, na verdade. O SofaScore está lançando para esta Copa do Mundo um fantasy game muito maneiro mesmo. Mais ou menos parecido ali com o Cartola, que eu imagino que você já conheça. Eu já fui lá no SofaScore. O link está aqui embaixo. Para quem não conhece, o SofaScore é o maior aplicativo do mundo quando você fala de estatística, de informação sobre jogadores, tempo real, escalação. Quando você quer tirar alguma dúvida sobre números de uma partida, números de um time, vai no SofaScore que você vai encontrar absolutamente tudo. E isso, na Copa do Mundo, é ainda mais importante para você sempre ter a informação na sua mão. E aí eles tiveram a brilhante ideia de criar um fantasy game que eu já fui lá e criei a minha liga, que é Canal do Lessa. Você vai lá, baixar o aplicativo, se você não tem SofaScore no seu celular, baixa aqui o aplicativo e depois você vai ter um passo a passo aí, vou colocar na tela para vocês, criou ali a sua conta no aplicativo, baixou o aplicativo e tal, você vai lá no Fantasy Game, clica ali, Fantasy Game, e aí você vai em ligas. E através desse número que está aqui embaixo, tá vendo? Vou colocar na tela para vocês. Esse número aqui é o número da minha liga, é o código da minha liga. Então é só você colocar ali, você vai ser direcionado diretamente para essa liga, a Liga Canal do Lessa, e a gente vai brincar lá durante essa Copa do Mundo. Um convite. Por que esse convite é tão importante? Porque eu preciso de pelo menos 100 pessoas nessa liga, gente. Tenho certeza que vocês vão chegar junto, vão dar essa moral, até porque isso ajuda aqui o canal, uma parceria muito bacana com o SofaScore, que é um aplicativo que realmente eu uso o SofaScore em todos os jogos do Fluminense. É a minha base de análise, é o SofaScore. Então eu te convido para você baixar o app se você ainda não tem, né? Que é um absurdo, né? Todo mundo tem SofaScore hoje em dia. E aí você vai lá, baixou? Vai lá, Fantasy Game, liga, adiciona a minha liga e aí a gente vai começar a brincar. Você monta lá o seu time e depois você pode... Eu vou, nos próximos vídeos, eu vou explicar o passo a passo, como montar o time, o que você tem que fazer, mas é basicamente um cartola. Você vai montar ali o seu time e vai ter o desempenho de acordo com os jogos. Você pode fazer várias transferências, montar a sua escalação ideal. Eu já montei esse time aí, mas só para criar a liga. Não vai ser esse o meu time para a primeira rodada, tá? Então vai lá no SofaScore, Fantasy Game, acha lá a minha liga e a gente vai trocar uma ideia, vai brincar e tenho certeza que vai ser muito bacana durante esta Copa do Mundo. Pelo menos 100 pessoas, tenho certeza que 100 pessoas vão dar essa moral para a gente começar essa brincadeira. Então vamos falar de mercado, porque a janela oficialmente, né, de transferência ainda não está aberta, mas o Fluminense está se movimentando, os outros clubes também, e por isso nos próximos dias eu vou criar também uma espécie aqui de central do mercado para a gente acompanhar todas as movimentações, porque é interessante, importante a gente saber quem está se reforçando bem, quem está perdendo jogador e, claro, eventualmente o Fluminense pode entrar na briga com outros times por algum atleta. Então é interessante a gente acompanhar como está o mercado como um todo. Falando de Fluminense, pode ser uma semana muito importante em relação ao avanço ou não das negociações pelo retorno do Nino. Nos últimos dias a gente vem informando, trazendo notícias exclusivas para vocês no Jornada sobre o passo a passo desse negócio que não é simples, está longe de ser, mas que está acontecendo. E a gente torce muito para que tenha um desfecho positivo sobre essa situação que envolve muita grana, né? A gente formou inicialmente
a tentativa do Fluminense de fazer uma proposta de 10 milhões de euros, que foi recusada, né? O Zenit fez uma contraproposta pedindo um valor muito alto, que a gente apurou inicialmente, foi um valor de 17 milhões de euros. O Fluminense tenta chegar a um denominador comum, oferecendo 13 milhões de euros, e aí resta saber se os russos vão aceitar as condições de pagamento também, né? Porque eles querem pagamento num curto espaço de tempo. E esse é o grande problema também para o Fluminense. Além da grana muito alta, é conseguir pagar em pouco tempo, porque isso impacta muito o fluxo de caixa, que é algo que pesa demais e tem pesado, inclusive gerou atrasos em pagamentos recentes. Então essa é uma preocupação. Será que eles vão aceitar, vão fazer uma contraproposta de 15 milhões de euros? O Fluminense vai conseguir fechar nesses 13 milhões? Outros interessados vão aparecer? Essa semana vai ser muito importante nesse sentido. Principalmente porque quando a negociação se torna pública, até porque o interesse no Nino já vem de muito tempo, não só do Fluminense, do Palmeiras também. É um nome que já está no mercado já há meses, desde a janela do fim do ano, início de 2026. Então é natural que ele receba outras propostas. Se alguém vai chegar pagando o que o Zenit quer, aí é outra situação. Mas é uma coisa que naturalmente preocupa bastante. Então a gente começa essa segunda-feira na expectativa pela evolução desse negócio do Nino e quem sabe tendo um final feliz. O Fluminense trabalha com outras possibilidades? Trabalha, porque não tem como garantir absolutamente nada. E uma outra situação que vale a gente ficar muito atento é sobre Thiago Silva. Por quê? Até agora, o Thiago Silva não teve o seu destino definido, desde que ele saiu do Porto. O Thiago Silva seguirá jogando futebol? O Thiago Silva vai se aposentar? Teria alguma chance de voltar ao Fluminense? Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: desde que ele saiu do Porto, o Fluminense fez contato com o Thiago Silva, contato natural da diretoria com o Thiago Silva, para dar aquela sondada, para jogar aquele verde. Pô, tem alguma chance e tal? E tem muita gente fazendo coro para esse retorno acontecer, o Thiago Silva se despedir no Fluminense. Nem vou colocar aqui agora em questão a forma como ele saiu, a insatisfação do torcedor, se ele seria bem-vindo ou não, nem vou colocar isso em questão agora. Mas é um fato, até o momento a situação dele não foi definida, e a gente lembra que o Thiago Silva deu uma entrevista depois que sai do Fluminense falando que se o Zubeldia tivesse chegado antes, ele poderia ter ficado. O Zubeldia está aí e o Fluminense está em todas as competições para o segundo semestre. Então seria novamente uma chance, uma oportunidade dele tentar conquistar um título pelo clube novamente. Agora, o que pega é a família, como principal justificativo que ele utilizou para sair. É a família, a esposa do Thiago Silva permitir a volta dele. Então tem toda uma situação que é complicada. E havia uma preocupação, ou há uma preocupação também, de a recepção do torcedor. Mas há muita gente, tem muita gente tentando convencer, fazendo ali um trabalho para quem sabe, né? Se não chegou nenhuma proposta interessante, por que não voltar ao Fluminense? É uma situação que vale a gente ficar de olho, sim, tá? Não estou dizendo que tem negociação rolando, proposta, nem nada disso. Mas vale a gente ficar de olho, porque tem muita gente tentando tornar isso de alguma forma realidade. E aí, eu não quero nem pensar aqui numa zaga do Thiago Silva e Nino, né? Pelo amor de Deus. Aí vem bicampeonato. Mas é porque são situações extremamente complexas por motivos diferentes. Então não vale a gente ficar aqui se iludindo, trabalhando com uma realidade que está longe ainda de se tornar, de se concretizar, né? Esse é o ponto. A única coisa que a gente sabe é que essa zaga tem que ser reforçada, isso aí é indiscutível. O Arthur, outro jogador que foi especulado ao longo também desta semana, como possibilidade, jogador do Grêmio, mas há um trabalho, há uma força ainda para manter o Arthur no Grêmio. E aí ele estaria tomando frente na negociação com a Juventus para conseguir ficar no Grêmio. Então isso afasta o Fluminense internamente. Falei isso aqui também, né? O clube negou internamente essas informações e é claro que o Fluminense tem opções para todos os setores, que já foram mapeados, inclusive, desde a última janela. E o clube, como sempre, vai tentar manter o sigilo o máximo possível. E trabalhar também de acordo com saídas que podem acontecer. Em relação à zaga, o Adrielson, que foi sondado lá
não só sondado, né? O Fluminense chegou a fazer proposta, a ter essa conversa de valores, na verdade, né? E não aconteceu. Mas ele continua sendo uma das opções caso nada dê certo com o Nino, o Thiago Silva sem chance nenhuma de voltar e tal. O Adrielson é um nome que ainda está na pauta do Fluminense, tá? Talvez agora essa saída seja um pouco mais facilitada lá da Arábia Saudita. Eu sei que também tem muita gente, e não é brincadeira, tem muita gente mesmo. Nas lives do Jornada mesmo, sempre tem alguém perguntando: pô, Lessa, mas e o Buanga? E o Buanga não tem chance? Pô, será que não tem ainda no meio do ano? O Castillo sai, é vendido, e aí o Fluminense vai atrás do Buanga de novo. E aí, gente, sobre isso, até de novo, para não ficar iludindo ninguém, criando expectativa, eu não tenho nenhuma informação que há essa possibilidade. Para mim, hoje, tá? A chance é zero, porque o Fluminense pagou 13 milhões de dólares no Castillo. E aí eu fico pensando aqui, cara, na boa, né? Com o desempenho do John Kennedy, aquele desespero todo, tava na cara que ia dar isso. Eu falei isso aqui várias vezes. Quando você vai pro mercado desesperado, o mercado sabe que você tá desesperado, a tendência é você fazer besteira, né? E apesar do pouco tempo com o Castillo, olhando o que aconteceu até agora, qual seria o impacto, a diferença que o Castillo teria feito se ele não tivesse vindo e agora o Camisa 9 fosse contratado somente no meio do ano? É claro que isso lá atrás ia gerar muita crítica, até porque tinha uma fase de grupos todas de Libertadores pela frente e deu no que deu também, né? Quase foi eliminado. De novo, qual grande diferença teria sido feito? É claro que falar agora é muito mais fácil, mas é inevitável também não pensar nisso, né? E assim como é inevitável não imaginar que uma contratação feita naqueles termos, daquela forma, não teria também uma grande chance de dar errado, justamente para essa questão de valores. Então, não dá. Vai virar SAF. A SAF vai pagar 20 milhões de dólares, 15 milhões de dólares aqui para trazer o Buanga. Só uma coisa desse tipo, sabe? Fora da realidade. Porque fora isso, gente, não tem. Assim, ninguém vai chegar e vai pagar um valor altíssimo no Castillo para tirar ele daqui. Então, eu não vejo chance nenhuma, mas não descarto como não descarto nada no futebol. Futebol tudo é possível, mas hoje é uma coisa assim que não está dentro da realidade. Simples assim, tá? Então, questão de chegadas é isso. Agora, saídas, sim, algumas possibilidades, na zaga principalmente. O Freitas é o cara que o Fluminense quer vender e enxerga uma possibilidade com as sondagens que já aconteceram no mercado, né, dele ser vendido, e aí ajudar inclusive nessa chegada do Nino, tem falado sobre isso. O Ignacio é outro jogador que tem uma possibilidade de sair também nessa janela de transferências, mas é um jogador que tem menos valor, obviamente, isso é evidente. Você vai para o meio, o Bernal é a bola da vez para ser vendido, então é um cara que o Fluminense espera uma nova proposta do Betis para concretizar uma venda, costurar um acordo com o defensa ou ficar com uma fatia maior dessa negociação. Natural, é o caminho natural, e aí também o clube vai ter que buscar uma reposição. A ideia não é vender o Martinelli, né? E já tem um vídeo que eu falei sobre isso. Quem acompanha sempre o canal provavelmente vai se lembrar. Vai ser uns 2 meses mais ou menos. Só que como o futebol muda o tempo todo, a gente tem que estar sempre atualizando. Mas naquele momento, e permanece agora, a ideia não é negociar o Martinelli nesta janela, a não ser que chegue uma proposta extremamente absurda, que até agora, até hoje, o mercado não sinalizou nada nesse sentido. O que o mercado sinalizou até hoje em relação ao Martinelli é uma coisa que absolutamente não vale a pena vender. Então essa é a ideia hoje, é manter o seu principal jogador, e foi o que eu falei. Qualquer chance de título em 2026, para mim, passa por resolver essa zaga e manter o Martinelli. No meio de campo, eu já falei, para mim teria que chegar um jogador para ser uma sombra mais forte pro Acosta, com a saída do Ganso, que é outro também, né, que tá aí já no mercado esperando chegar a proposta para sair, porque praticamente já foi, né, dá para dizer que foi, já se despediu, o clube já se despediu dele. Resta ele acertar a sua situação, que até o momento não tem nada oficial ainda. E não vejo o Alisson hoje com essa condição de fazer essa sombra na Costa. Até o momento não deu sinais disso. Então, com a saída do Ganso, com o Alisson ainda engatinhando, para mim tinha que chegar um jogador para essa função. E aí no ataque, cara, a gente tem possibilidades também, com Serna e Canóbio. Jogadores que o Canóbio recentemente, inclusive agora vai para a Copa do Mundo, tem que ver o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, mas pode voltar de lá ainda mais valorizado. O Serna já foi sondado várias vezes,
É um cara também que poderia ser negociado. E aí o Fluminense teria que buscar outro jogador para essa função. Não tem jeito. Em relação a centroavante, eu não imagino mudança nessa janela, não. Acho bem improvável, a não ser que venda o John Kennedy. Mas aí também vai ter que chegar uma proposta muito boa, inclusive para convencer o John Kennedy a sair do Fluminense. Acho que há uma possibilidade de chegar um jogador para lado de campo. Um cara de mais 1 contra 1, de mais velocidade, com essa característica. E aí, agora resta saber se isso estaria linkado a uma saída ou não desses jogadores que estão no elenco. É uma janela que pode ser novamente milionária? Bom, se o negócio com o Nino sair nesses valores que estão sendo discutidos, ele automaticamente já se tornaria um zagueiro, a contratação mais cara da história do Fluminense, podendo superar o próprio Castillo. Já disse isso aqui e continuo afirmando. O Fluminense não está com grana para fazer grandes investimentos. Só que tem uma possibilidade SAF vindo aí, que até agora, né, nenhuma evolução. A coisa não está andando como se imaginava. Mas, internamente, eu não sei como esse tema é tratado. E talvez a diretoria do Fluminense esteja contando com isso, dando meio que um all-in, como seria nesse caso do Nino. Para mim é total all-in nisso, porque é muita grana, por mais importante que ele seja. Eu acho que 13 milhões já é muito dinheiro, mas 13 milhões, tá, é o Nino e tal, mas acima disso, acho uma loucura. Enfim, a minha visão, né? E aí, para sustentar um investimento desse e tendo que resolver outras carências no grupo, se for para investir mais grana, vai contar com dinheiro que hoje não tem. Hoje não tem. Se não, vai resolver um problema da zaga e provavelmente vai criar outro, trazendo jogadores medianos que não vão resolver. Mas enfim, tem muita coisa para acontecer nessa janela, são muitas possibilidades e a gente vai atualizando e depois vale a gente fazer um diagnóstico de cada setor, e inclusive também sobre as finanças, que é algo que eu prometi para vocês que eu vou fazer ao longo desta Copa do Mundo, analisando o balanço, trazendo um profissional para falar sobre isso aqui, porque também é importante a gente entender a real e a atual situação do Fluminense neste momento. Beleza, pessoal? É isso. Esquece de não deixar o like, se inscrever no canal e vai lá no SoftScore, baixa o aplicativo se você não tem. Entra lá, Fantasy Game, adiciona a minha liga, o código coloquei na tela, o link também tá aqui, porque vocês vão me ajudar muito desse jeito, tá? Tamo junto, um abração, valeu!